Boa noite, professor Gabriel também, que já está por aqui. O único recado que eu quero deixar, na verdade, como forma de lembrete para vocês hoje é sobre agendamento de prova, tá? Como nós estamos no final do nosso módulo, a semana que vem, no dia 30, a gente já inicia o agendamento de prova. Então, é importante que no dia 30 vocês já se antecipem, já façam o agendamento dos dias que tem disponibilizados lá para vocês, para que vocês não fiquem com os dias que talvez não atendam a agenda de vocês. Então, quanto antes vocês agendar, melhor. Então, do dia 30 ao dia 11, vocês conseguem fazer o agendamento, e os dias que vão estar disponibilizados lá para vocês vai ser entre o dia 7 e o dia 12. Então, segunda-feira, vocês já podem iniciar esse agendamento. Atenção também nas atividades, nas entregas, nos arquivos que estão sendo enviados também, é importante. E esses são os meus recados de hoje. Professor Gabriel, tá por aí? Oi, Renan, boa Tudo noite a bem? todos, tudo certo? Bora lá, Vamos bora lá? lá para penúltima aula. Ai, ai, ai. Penúltima aula com muito Sim. frio. Opa, aqui esfriou bem. Essa semana, quando foi? Foi ontem, terça-feira, saí de casa, me senti muito norte-americano. Tive que limpar, para sair de casa, eu tive que limpar o para-brisa do carro porque estava coberto de gelo. Ah, E o limpador nem dava conta de limpar, porque tava uma camada de gelo por cima. Falei, nossa! aqui o carro dormiu para fora, acordou congelado também. Aham. Bora lá. Beleza, boa aula, professor. Obrigado, Renan. Pessoal, muito boa noite a todos. Tudo certo por aí? Tudo tranquilo por aí? Penúltima aula, né? Já chegando a semana de provas. Como o professor Renan falou, pessoal, importantíssimo que vocês façam o agendamento da prova. Não esqueça, não deixa para o último momento, né? Ah, Lembra que é mais fácil fazer a prova do que fazer a sub, né? Tá bom? Pessoas, hoje, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui hoje. Só lembrando vocês, tá? A nossa prática, ela vai acontecer na quinta-feira, beleza? Amanhã, também conhecido como amanhã, às 8h40 da noite, tá bom? Cadê minha tela? Aqui. Bom, pessoas, vamos lá. O que que nós temos hoje na aula 8, tá? Nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância de vender a ideia do projeto. E aí, professor, mas por que que isso está em residencial? Primeiro, porque é o primeiro projeto que vocês estão fazendo, né? E segundo, porque nós vamos falar de uma coisa que é extremamente importante. Eu vou pegar no pé de vocês isso, que são as representações, tá? Por quê? Porque uma coisa está diretamente relacionada com outra. Se você não tem uma representação bem feita, você não tem uma ideia vendida. Se você tem uma representação que é mal feita, que tem erros de representação, que tem ajustes técnicos, para não dizer gambiarras, né? Você não vai passar uma boa imagem, né? Do teu projeto e da tua própria obra, da tua própria atuação como arquiteto. Vamos lembrar que a gente não está aqui na faculdade, gente, para brincar. A gente não está aqui para só aprender teoria e acabou. A gente está aqui para ser profissional. A gente está aqui para aprender a ser profissionais, né? E uma das coisas que é extremamente importante é como você aparenta para o seu cliente, né? Como os teus projetos eles aparentam para o seu cliente, sabe? No campo da arquitetura, nós temos uma situação, pessoal, que é uma situação que pode não ser muito bem vista, mas é uma situação real que acontece, que é o quê? É que nós temos uma necessidade de aparência muito grande. O arquiteto, ele deve aparentar, né, ser
ter um projeto muito bom para que ele tenha realmente clientes bons. Por quê? Porque os clientes eles são leigos. Eles vão te procurar justamente porque eles não sabem daquilo que eles precisam fazer, né? Por isso que é necessário que os seus projetos tenham uma boa aparência, que eles tenham uma boa representação, que eles sejam importantes ou que eles aparentem importantes, tá? Ah, professor, mas quer dizer que o meu projeto não é importante? Não é isso que eu estou dizendo. É que para uma pessoa leiga que não conhece, a arquitetura ela parte muito da estética, né? É por isso que a gente não consegue desvincular a arquitetura de estética, a arquitetura da forma. A gente não consegue desvincular o nosso processo de projeto da forma final do projeto, tá? É importante pensar nessa aparência. É importante pensar nessa apresentação que você vai fazer para o teu cliente, né? Eu não estou dizendo que os projetos eles devem ser pavão, né? Eles devem ser só aparência. Eles devem ter conteúdo. Mas lembra daquela tríade vitruviana, né? Chamada a tríade, né? A tríade de Vitrúvios é firmitas, utilitas e venustas. Essa parte da venustas, que é justamente a parte estética do projeto, ela é importante. Ela é extremamente importante, tá? Então é importante também nós termos uma apresentação do projeto que seja interessante, que seja bonita, que seja bem feita, tá? Ah, e como vocês estão tendo essa aula, eu vou exigir de vocês que vocês tenham uma representação muito boa para impecável. Não dá para ter uma representação mediana mais, tá? Não dá para ter uma representação meia boca. Não dá para ter uma representação mais ou menos. Inclusive, um dos pontos de correção do mapa de vocês é a representação. E a representação ela deve ser boa. Eu não estou dizendo que deve ser uma representação só. Ah, eu passei no render, eu fiz um render maravilhoso, eu fiz uma planta humanizada no Corel e ficou lindo. Ok, se não tiver bons fluxos, se não tiver boas estratégias de projeto, não adianta, né? Entretanto, o teu desenho ele deve ser tecnicamente bom. Ele deve ser necessariamente bom, tá? O que que é um desenho bom, professor? Um desenho bom é aquele desenho que expressa o que vocês querem dizer. Lembra que eu falei para vocês que um projeto se faz por desenhos? Um projeto não se faz por textos, não se faz por documentos, não se faz por memoriais. Um projeto se faz por desenho. Se não está desenhado, não existe. Simples assim. Ah, mas no memorial tem lá que está escrito que eu tenho um deck que leva até a área de meditação e tal. Mas se não está desenhado, não existe. Ah, mas eu tenho um fosso de iluminação que é assim, 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 ou eu tenho uma janela alta que faz isso, 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 que traz a iluminação indireta para dentro do ambiente. Se não está desenhado, não existe. Não adianta você falar que existe, que tem, se não está desenhado, não existe. Um projeto bom, um bom desenho é aquele que informa o teu leitor, que informa quem está vendo o projeto, e quem vê o projeto também é chamado de leitor, tá? O bom projeto é aquele que traz todas essas informações de forma clara, de forma objetiva, tá? Então é isso que é nesse ponto que a gente vai focar as nossas forças hoje, tá? E eu começo com vocês falando sobre vender a ideia do projeto. O que é vender a ideia do projeto, professor? Vender a ideia do projeto é aquilo que vocês fazem e precisam fazer, não simplesmente para você é, convencer o teu cliente de que o teu projeto é bom e essencial para a vida dele. Se ele não quiser fechar, ele não vai fechar. Mas vender a ideia do projeto é você mostrar os pontos fortes do teu projeto. É você mostrar o que o teu projeto é, e como ele
torna-se essencial. Isso é vender a ideia do projeto. Então, como vender a ideia do projeto? Tudo que você cria em um projeto tem um porquê, uma explicação. Se não tem explicação, é porque não foi pensado. Se eu questionar vocês, olha, por que que este corredor é desta forma? E vocês não tiverem uma explicação, quer dizer que aquele corredor ele só está ali para cumprir espaço, para cumprir protocolo, certo? Se eu te perguntar por que que os quartos estão voltados a Nordeste, se você não tiver essa explicação, ou se você falar para mim é porque sobrou, quer dizer que você não pensou nisso. E aí a gente vai encontrando as falhas do projeto. Aí a gente vai encontrando os erros do projeto. Pode ser que não sejam necessariamente erros, mas é aí que a gente vai conseguindo pegar essas pequenas coisinhas do projeto que, na visão de vocês, claro, vocês estão aprendendo. Tá tudo certo. E é justamente por isso que eu questiono, né? Nas práticas eu vou questionando vocês. Por quê? Por que isso? Por que daquilo? Porque tudo que vocês fazem tem que ter uma fundamentação, tem que ter um porquê. Senão, a gente não estaria estudando 5 anos, né? Entrando numa graduação de 5 anos para aprender a projetar, né? Então tudo tem porquê. A melhor forma de vender o seu projeto, o seu produto, é apresentando seus pontos fortes. O que que é um projeto hoje em dia, né? O que que é um projeto que é forte? Um projeto que é forte, que é essencial, é um projeto que se vende, é um projeto que se autoexplica, é um projeto que tudo tem explicação, tudo tem um porquê. Qual que é a diferença de um projeto? Vamos pegar assim, ó, uma casa de 110 metros quadrados. Casa simples. 110 metros quadrados de área construída, feita por qualquer pessoa. Uma autoconstrução. O que que é uma autoconstrução? É uma construção espontânea. A pessoa vai lá, ela tem um terreno, ela constrói ou ela contrata um pedreiro para construir. Isso é uma autoconstrução, tá? Então, uma construção, uma edificação de 110 metros quadrados de área, feita a partir de uma autoconstrução. A pessoa quis dessa forma, né? Ela fez o rabisco lá, o croquis, e mandou para o pedreiro fez daquela forma. Ótimo. E a gente pega um projeto arquitetônico feito por um profissional, arquiteto ou engenheiro, ah, e aí eu vou puxar a sardinha para o arquiteto, porque querendo ou não, nós temos um vínculo com projetos muito maiores, tá? Muito maior, aliás, ah, e um projeto de 110 metros quadrados residencial feito por um arquiteto. Qual que é a diferença? A diferença é que o projeto do arquiteto foi pensado para aquilo. Ele foi pensado nas condicionantes. Ele foi pensado na topografia, foi pensado na orientação solar, na orientação dos ventos. Ele foi pensado para ser eficiente, para que a pessoa gaste menos energia. Ele foi pensado para que você não tenha áreas de convivência tão quentes no verão. Ele foi pensado para que você não tenha paredes tão quentes do seu quarto. Ele foi pensado para que você use cada vez menos iluminação artificial e assim você economize na sua conta de luz. Ele foi pensado para que o paisagismo ele seja integrado à edificação para que você se sinta bem em todo o canto da casa. Ele foi pensado de uma forma holística, e quando eu digo holística, é uma forma que engloba todas as outras variáveis, para que você tenha a melhor experiência dentro da tua casa. Essa é a diferença de um projeto de 110 metros quadrados feito por uma autoconstrução e um projeto de 110 metros quadrados feito por um profissional. Essa é a diferença de um projeto bom e um projeto ruim. Essa é a diferença de um projeto de verdade. Entendem? Ah, e como que eu vou vender a minha ideia? É falando desses pontos fortes, falando, cara, esse discurso que eu acabei de fazer, que eu acabei de inventar,
ele é um discurso que facilmente vende o seu projeto. Tá? Então, vender o projeto, vender a ideia, nada mais é do que você buscar os pontos fortes do teu projeto e explicá-los, de forma que você tenha argumento para aquilo. E como que a gente consegue argumento? Projetando, fazendo um bom projeto, tá? Pensando no nosso projeto. Mas isso não quer dizer traduzir em um relatório. Você não vai entregar um relatório de projeto para o teu cliente, a menos que ele queira. Um relatório de obra, uma evolução da obra, diário de obra, enfim, tá? Mas isso não é relatório. Lembre-se de que a melhor forma de comunicação do arquiteto é o desenho, como eu falei para vocês. Se não está desenhado, não existe. Por isso, todos os elementos que são importantes do seu projeto devem ser mostrados com clareza. Devem ser mostrados claramente, objetivamente. Faça do seu projeto o melhor projeto do mundo, ainda que você saiba que ele pode não ser, ainda que você saiba que ele talvez é só um projeto residencial, mas para o teu cliente é o projeto da vida dele. Às vezes, o cliente vai fazer um projeto em toda a sua vida. O caso da Dona Lúcia, por exemplo, que vocês estão atendendo. Ela nunca teve uma casa própria. Ela nunca teve um projeto, ela nunca teve aporte de um profissional. É a primeira e talvez a única vez que ela vai fazer isso na vida dela. E aí? Este projeto vai ser o projeto da vida dela. Este projeto vai ser o melhor projeto do mundo para ela. E você tem que vender dessa forma. Você tem que apresentar esse projeto dessa forma. E os erros cometidos? Porque a gente comete erro. Vocês vão olhar para o projeto de vocês e vocês vão ver erros. Depois que vocês entregarem este projeto lá no estúdio, vocês vão ver erros. A hora que vocês forem revisitar esse projeto, vocês vão ver erros. E aí, o que que a gente faz com erros? A gente não precisa fazer nada com eles. A gente deixa eles quietinhos. Se der para corrigir, der tempo de corrigir, a gente corrige. Mas isso jamais deve ir para o cliente. Jamais. Isso até que eu coloquei essa imagem aqui, né? No more talking, né? Não fala mais nada. Não precisa saber sobre erros, tá? Ninguém é melhor que nós mesmos para vermos os nossos erros do projeto, tá? Porém, na maior parte das vezes, o seu cliente nem vai notar esses erros, pois quem detém o conhecimento técnico é você. Às vezes, você viu, por exemplo, que o teu beiral ele está passando 10 centímetros do previsto. Né? Ele está passando ali 10 centímetros de 1 metro, 1,20 m, e aí ele já é considerado área construída. E o teu cliente não quer esse beiral como área construída. Você só ajusta. Ele não vai ter o olhar técnico, crítico, de ver que está muito grande. Às vezes tem, às vezes não. Clientes e clientes, né? Pessoas e pessoas. Mas esses erros somos só nós que temos conhecimento dele. Tá? E, assim, se forem erros grotescos como este, aí não pode ir para a obra, né, gente? Aí vocês têm que corrigir de qualquer forma, tá? Em resumo, como que eu vendo a minha ideia? Se aproveite dos pontos fortes da edificação, utilize imagens, desenhos que propiciem esses pontos, que mostre esses pontos da forma como eles devem ser. Crie em seu espectador a ideia de que o seu projeto é essencial, pensado para aquela situação. E, na verdade, ele é. Todo projeto é único, não existem projetos iguais. Ah, mas e se eu comprar um projeto do plantasprontas.com? Eu não posso executar na minha casa, no meu terreno? Pode, mas ele não vai ser adaptado para aquilo. Cada projeto é único. Sempre. Todo projeto é único. Não existem projetos iguais, porque você modificou o lugar de implantação, você modifica as condicionantes. Você modificou o local, você modifica as condicionantes. Você modificou alguma pequena coisa, você já modifica todo o teu projeto. Por isso que todo projeto é único e
exclusivo. Todo projeto deve ser vendido como exclusivo, tá? Este projeto, eu já tinha mostrado para vocês, este projeto ele é exclusivo. Ele tem essa fachada exclusiva, ele tem essa técnica de iluminação exclusiva. É possivelmente uma loja de lighting design, de design luminotécnico, né? E tem essa fachada exclusiva, é característico daquilo. Você olha e você sabe que é aquilo e ponto. Não vai ter outro lugar assim. Pode ser que tenham referências parecidas, mas igual, não. O que torna esse projeto exclusivo? É o jardim, é o ambiente que ele está, talvez são as janelinhas em madeira, com as venezianas em madeira pintada, talvez seja ali o telhado, né? Talvez seja essa grande árvore que tem na frente. O que é que torna esse projeto exclusivo? E você é capaz de definir isso. O que torna o teu projeto exclusivo? Qual que é a exclusividade que o seu cliente vai ter? É um jardim? É uma casa integrada, são grandes aberturas, é uma varanda, é sei lá, o que que é? Um pé direito duplo? O que é exclusivo nesta casa? O que é exclusivo aqui? O que torna esse projeto único, né? Talvez os mobiliários, talvez o tamanho da varanda, talvez o sistema rústico ou não, o sistema mais moderno. Então, é pensar no projeto, é pensar o que que você está fazendo, é literalmente pensar o projeto, não tem mais nada sobre isso, tá? E claro, a forma como você apresenta isso também é importante. Tá? Eu já falo mais sobre isso. Descrição e importância do projeto. Veja, vou mostrar um pouco de técnica para vocês aqui, ó. Para conseguir vender a sua ideia, você precisa ter alguns pontos muito bem definidos em relação ao seu projeto. Primeiro, conceito e partido, que é o que vai guiar o teu projeto todo. Se vocês não têm ainda um conceito e partido, vocês já passaram da hora de ter. Porque conceito e partido nós fazemos antes de iniciar o projeto. Muitos alunos demoram a entender isso. Mas conceito e partido é feito sempre antes. Não é depois que você está com o projeto pronto que você vai elaborar um conceito e partido. Não é assim, tá? Esses conceitos são apenas acadêmicos. Aliás, não são apenas acadêmicos. É preciso levá-los para a vida profissional também. O que é o conceito? O conceito é a ideia. O partido é a ação. Tá? Deixa eu ver, eu tenho. Não tem. Vou explicar para vocês rapidamente o que é conceito e partido, se vocês não sabem. Conceito sendo a ideia, é o objetivo final do teu projeto. Por exemplo, o meu conceito é uma arquitetura biofílica aplicada à residência. O meu conceito é uma arquitetura integrativa aplicada a um projeto residencial. O meu conceito, talvez, é uma arquitetura neoclássica. O meu conceito é uma arquitetura paisagística, integrativa e paisagística. O meu conceito é uma arquitetura vernacular. O meu conceito é o que é a ideia do teu projeto. Este é o conceito. Este é o conceito. Por isso que eu sempre falo para vocês, evitem fazer aquelas casinhas simples que todo mundo faz, aqueles projetos simples que qualquer pessoa faz. Você não é qualquer pessoa, você é arquiteto. Arquiteto não faz coisas por fazer. Arquiteto faz coisas com propósito. Nós temos que ter propósito nas coisas que a gente faz. E o propósito começa com um conceito. O conceito é a ideia. O que vocês querem com este projeto? O partido é a ação. Como você vai executar isso? Se eu quero um conceito de arquitetura com ambientes integrados, como que eu vou fazer isso? Uma arquitetura integrativa, né? Como que eu vou fazer isso? Quais os elementos que eu posso colocar no meu projeto para que isso seja verdade? Eu preciso ter plantas livres, né? Livres de obstáculos, por exemplo, pilares. Então, eu preciso fazer uma separação entre estrutura e vedação. Pronto, esse é um partido. Eu preciso, talvez, dentro para atingir uma arquitetura integrativa, eu preciso colocar grandes aberturas.
né? Portas e janelas grandes, portas e janelas enormes, envidraçadas. Eu preciso, talvez, colocar ambientes que se enquadrem bem no fundo do meu projeto, que criem emoldurações, emoldurações, que criem molduras, melhor assim, né? Que criem molduras para o que está para fora, e isso torna ele integrativo. Então, o que que eu preciso fazer para que nós tenhamos este conceito atingido? Sabe? Então, o conceito ele parte de uma ideia simples. E o partido é como eu vou fazer aquilo. E isso deve vir antes do projeto. Ah, professor, não fiz o meu conceito partido antes. O que que eu faço? Faz agora. Pensa no teu projeto agora. Faça isso. Enquanto eu estou falando, faça isso. Eu tenho certeza que vocês estão pensando no projeto de vocês. Qual que é o conceito partido do teu projeto? Se eu perguntar hoje para vocês, qual que é o conceito e quais são os partidos do projeto de vocês? Conceito é um só, partidos são vários, é um conjunto, tá? Então, assim, se pergunte, se questione, veja o que que você precisa definir no teu projeto. Questiona o teu projeto. Aí você vai encontrar as pequenas falhas que ele tem, tá? E eu sei que tem, tá? Ah, além disso, você precisa ter aí a tal da unicidade nas representações. O que que é isso? Não pega bem você apresentar a primeira prancha de um jeito e as outras pranchas de outro. Nossa, professor, mas aí você está falando de pranchas de novo? Sim, a gente está falando de pranchas de novo. Nós estamos falando de apresentação de projeto. Aqui nós estamos falando de unidade de projeto, do documento que você vai fornecer para o teu cliente. E esse documento, na verdade, vocês vão fornecer no mapa de vocês. O cliente sou eu. Aliás, correção. O cliente é a dona Lúcia. Só que quem está solicitando pela dona Lúcia sou eu. O que que você vai me apresentar? Você vai me apresentar um conjunto de pranchas com a primeira prancha maravilhosa e as outras todas desgrenhadas? Não. Você tem que ter unicidade nessas representações. Cuide de suas representações, tenha um método, cria o seu estilo. E aí você vai conseguir criar todos os projetos que você quer. Na faculdade, eu era um aluno que eu nunca fui bom com cores. Sempre, assim, eu nunca gostei de trabalhar com cores. Para mim, aquela disciplina que vocês tiveram no primeiro ano, de meios de representação, para mim foi um terror, porque eu odiava mexer com aquarela, com giz, pastel, com. Ah, nossa, eu sempre odiei fazer isso. Quando eu fui para os projetos, né, para representação gráfica no computador, eu sempre evitava fazer projetos coloridos, representações coloridas, e eu não dava certo. Depois de muito tempo, que eu fui aprender design gráfico, que eu fui entender melhor sobre isso, que eu vi que tem método para fazer isso, tem técnica para fazer isso, aí sim eu fui trabalhar com essa possibilidade. Mas até então, eu tive que criar um método para eu sobreviver na faculdade, um método de apresentação de projeto. E todas as minhas apresentações, elas eram feitas de uma única forma. Um carimbo pequenininho, uma apresentação um pouco mais humanizada, mas não deixando o lado técnico, né, de fora. Era uma apresentação em escalas de cinza, em tons de cinza, né? Ou seja, eu tinha ali uma gradação de cinzas que eu utilizava em todos os meus projetos, do cinza clarinho até o preto 100%. E isso funcionava para todos os meus projetos. E aí eu encontrei o que era o meu estilo. E funcionou para muitos projetos, tá? Então, esse estilo é o que vocês devem buscar, essa unicidade. Se a primeira prancha é de um jeito, as outras devem seguir o mesmo padrão, tá? Deve-se ter a unicidade. Além da unicidade, a concordância, compatibilização de projetos. Sempre que estiver projetando, tenha cuidado para que todas as peças gráficas se conversem, tá? Todas essas peças gráficas, elas devem se conversar. A sua planta baixa, ela não deve ser um projeto isolado.
ela deve conversar com as outras peças gráficas. E como que faço isso? Mantendo o mesmo padrão de desenho. Eu já vi gente que fez as plantas de uma maneira humanizada e tal, e de repente, ó, o Chico tá brincando com uma cordinha aqui. Ô, misericórdia. Tá lá, Chico. Tava demorando, tava tão quieto, né? Ah, a situação é que eu já vi alunos que faziam plantas humanizadas, lindas, maravilhosas, e quando chegava nos cortes, essa humanização simplesmente se perdia. Ou então, o contrário, fazia uma planta super técnica, maravilhosa, extremamente técnica e bem feita. Quando chegava lá na parte das outras peças gráficas, isso se perdia. O aluno simplesmente fazia um print do SketchUp, achando que era um desenho técnico, e não é, né? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, tá? Beleza? Vamos lá. E, novamente, representações. Bom, desenhos. Quando tratamos de representação, não é apenas sobre os desenhos e seu estilo, mas sim sobre compor o que é melhor para a proposta, tá? Pessoal, eu vi que tem algumas perguntas no chat, eu vi que tem alguém com a mão levantada. No final da aula eu faço isso, tá? Eu tiro ali alguns minutinhos para responder perguntas, ok? Desde que não sejam perguntas do mapa. Mapa a gente trata lá na quinta-feira. Fechou? Vamos lá. Quando tratamos de representações, não apenas sobre desenhos e seu estilo, mas sim sobre compor o que é melhor para a proposta, como eu falei, gente. Tudo o que é necessário, tá? Isso, eu tô achando que hoje é segunda, gente. Meu Deus, é amanhã, quinta-feira. Tudo que são representações, eles são parte do nosso projeto. E volto a falar novamente, professor, você já disse isso, eu sei, vou falar novamente. Se não está desenhado, não existe. Se não está no projeto, o objeto não existe. Não adianta vocês colocarem isso em texto. Se não está desenhado, não existe. Se não tem ali nas peças gráficas, não existe. Tá? Não vai ser executado. É simples. Pensa que você vai mandar para a obra um projeto e esse projeto vai ser executado, ok? Você vai mandar para a obra e vai faltando um desenho de um pergolado, certo? Vai chegar lá na obra e não vai estar o pergolado. E aí você vai falar, mas tinha aqui no memorial. Mas se não tem no desenho, não é executado. E aí? Aí o teu cliente vai ficar bravo, porque vai ter que gastar mais, vai onerar mais o tempo de obra. Nossa, vai ser um rolê. Evita isso. Faça o desenho. Desenho é o nosso padrão, tá? É o nosso produto. Bom, no âmbito acadêmico, crie o seu estilo e dentro dele procure mostrar o seu conhecimento técnico agregado ao seu conceito, ao seu conceito projetual. Ou seja, dentro da academia, ou seja, dentro aqui da faculdade, vocês vão mostrar o seu conhecimento técnico agregado ao seu conhecimento teórico sobre isso, sobre tudo que você vai projetar. As representações podem ter um viés mais técnico, dependendo do que é pedido. Então, aqui dentro da faculdade, vocês podem explorar estes projetos um pouco mais tecnicamente, um pouco mais, talvez, misturando, abordando outras formas de apresentação que vai agregar também o seu conceito dentro do projeto. Entretanto, tá? Opa, ainda não, vou deixar o entretanto para depois. No âmbito acadêmico, ainda, tá? Vocês podem e devem usar a criatividade para expor as suas ideias, ler o teu projeto com um olhar crítico de representação. Ou seja, vocês vão criticar o seu projeto, vocês vão expor as suas ideias de forma que nós, também técnicos que estamos lendo o teu projeto, nós entendamos o teu projeto de maneira técnica com as possibilidades de uma veia artística, talvez, tá? Para explicar ali o seu conceito por detrás desse projeto. Já no âmbito profissional,
Quando lidamos com o cliente, é preciso compreender que nem sempre ele terá conhecimento técnico do que é uma planta, um corte, uma representação ortogonal, que são as nossas peças gráficas, né? Então, para o âmbito profissional, você deve ser claro, didático. Torne o seu projeto autoexplicativo. Se precisar humanizar, você vai humanizar. Se precisar mostrar no 3D, você vai mostrar. Se precisar renderizar, você vai renderizar. Eu já tive um cliente que não entendia 3D, ele só entendia quando estava renderizado, com luz e sombra. Senão ele não tinha noção de profundidade, senão ele não tinha noção de como era o ambiente. Todos os projetos dele eu tinha que renderizar imagem por imagem, cena por cena, porque ele não entendia. E não há necessidade do cliente entender, gente. O cliente, ele não deve entender, não precisa entender o projeto técnico. Se você chegar com um projeto totalmente técnico para o seu cliente, ele não vai entender. É a mesma coisa de você, eu me coloco assim porque em algumas partes eu não tenho tanto conhecimento jurídico. Se eu for ler uma petição, muitas coisas que estão ali eu não vou entender. Uma peça processual eu não vou entender. Não é do meu âmbito, eu não preciso entender isso. Por isso que eu tenho advogados para me explicar isso. Mesma coisa de nós. Só que aí existe uma outra situação. Se você leva isso para a obra, aí a parte técnica tem que ser muito melhor, muito desenvolvida, muito explicativa. Tá? Não precisa ser didático, precisa ser técnico. Quem está executando entende tecnicamente como você, como eu. Tá? Use das imagens, use e abuse das imagens tridimensionais, renders, colagens, figuras, diagramas, tudo que faça o teu cliente entender o seu projeto. A meta é sempre equilibrar, é sempre tentar encontrar um equilíbrio entre os âmbitos profissional e acadêmico para que você desenvolva o seu projeto em sua zona de conforto. Projeto não deve ser um fardo. Fazer projetos deve ser prazeroso, deve ser bom, deve ser sutil. E para você encontrar essa sutileza de fazer um projeto, para você encontrar essa zona de conforto em fazer um projeto, você deve equilibrar. E você deve equilibrar, né, o que eu falei do âmbito profissional e do âmbito acadêmico. E você deve ter ali uma quantidade de tecnicidade nos seus desenhos, uma quantidade de veia artística nos seus desenhos, uma quantidade de representação nos seus desenhos, para que tudo isso converse. E um método. Lembra lá na nossa primeira aula que eu falei, né, que para fazer projeto nós devemos ter método? Volto a falar, ter um método de projeto, não só de desenhar projeto, de fazer projeto, criar projeto, mas de desenhar as suas pranchas, de desenhar, fazer as suas imagens, de fazer as suas peças gráficas. Isso facilita muito o trabalho de vocês, muito mesmo, tá? E aí a gente chega na parte de convencer o cliente. E essa é a parte difícil. Convencer o cliente é muito difícil, convencer de que aquele projeto é bom para ele é muito difícil. Raramente a gente vai ter clientes que falem assim: eu deixo totalmente na tua mão. O que você criar, o que você criar vai ser maravilhoso. Eu já tive uma cliente assim, e foi um projeto que eu fiz assim, eu fiquei maravilhado quando ela falou aquilo. Falei: você tem certeza? Ela falou: tenho, eu acredito, eu confio no teu trabalho, né? Então, e foi um projeto maravilhoso. Foi um projeto pequeno, mas foi maravilhoso poder criar, ter a liberdade, sabe? Mas nem todo cliente é assim. Então você precisa convencê-lo de que aquele projeto que você fez é um projeto adaptado às necessidades dele, tá? Convencer alguém da sua ideia não é nada fácil, principalmente quando você presta serviço a alguém, que é o nosso caso. Porém, tenha em mente algumas técnicas de argumentação. E eu digo sempre que argumentar não é forçar a gostar. Ninguém vai forçar o teu cliente a gostar de nada. Você não vai forçar o teu cliente a gostar de nada. Da mesma forma que você não vai romper contrato porque você não concorda com o seu cliente. A menos que isso seja
uma situação mais grave. Mas, meu cliente ele quer uma parede verde, eu não gosto de verde, vou romper contrato com ele. Sinto lhe dizer que você não vai ganhar dinheiro, né? A menos que você só faça por hobby a arquitetura, né? Os argumentos que você pode usar em sua defesa são os que apenas você, como projetista, conhece. E o que é que você conhece? Você conhece o teu projeto. Você conhece todos os pontos fortes que nós falamos no início da aula do teu projeto. Você conhece o conceito e partido. Você conhece os porquês do teu projeto. Volto a falar, se não tem porquê, o teu projeto precisa de uma reanálise, tá? Ah, você não vai convencer o teu cliente argumentando que você acha algo bonito ou feio, a menos que ele queira a sua opinião, a menos que ele chegue para você e fale: olha, arquiteto, arquiteta, o que eu quero é que você me diga o que é bonito, o que está na tendência, o que está na moda. Isso acontece, tá? Acontece muitas vezes da gente fazer um projeto porque está na moda. Uhum, acontece. É por isso que nós temos a nossa Fashion Week. Né? O pessoal da moda tem como que é o nome da Fashion Week deles lá? Enfim, lá na Paris, não sei aonde, né? Nós temos uma feira de arquitetura muito, muito, muito importante em Milão, na Itália, tá? Nós temos a Casa Cor, que é uma Fashion Week brasileira, de tendências de arquitetura. Inclusive, está acontecendo agora em São Paulo, tá? Vai até dia 3 de agosto, tá? Quem puder ir, gente, vá, é muito bom, tá? Isso está acontecendo em São Paulo. Eu vou estar lá. Dia 18 e 19 de julho eu vou estar lá. Você argumenta com as suas ferramentas técnicas. Curitiba também está tendo, Renan? Eu só estava sabendo de São Paulo, eu tomei por fora. Curitiba tá tendo também. Oh, maravilha. Aí, ó, para quem é aqui do Sul, mais perto, né? Ah, Só fazendo um parênteses, Casa Cor São Paulo é maravilhosa, é muito boa, Curitiba é excelente, só que, sinceramente, a melhor que eu já vi não foi nem Curitiba nem São Paulo, foi Brasília. Eu me apaixonei pela Casa Cor de Brasília. Maravilhoso. Você argumenta, então, gente, com as suas ferramentas técnicas, só aquilo que você sabe. Aliás, aquilo que só você sabe como projetista. Tá? O seu melhor aliado é o memorial justificativo. Mas, professor, você falou que a gente não pode fazer texto. Ok, mas o memorial justificativo vai mostrar, só contar os porquês daquele projeto ser assim. Ele vai contar os porquês do seu projeto ser daquela forma. É o que a gente está falando. É justificar o seu projeto. Por que que esse ambiente está aqui? Por que esse ambiente está lá? Por que que é isso? Por que aquilo? Esse é o memorial justificativo. Ele te dá o respaldo necessário para todas as decisões tomadas em projeto. Explique o seu conceito e partido e verifique se você pôs em texto. Se o que você pôs em texto corrobora com o que você mostra em desenho. Como eu falei, o texto ele deve ser secundário ao desenho. O desenho sempre deve ser primário. Se você projetou, deve estar em desenho. Você pode justificar e mostrar isso em texto? Pode, mas que seja secundário, um complemento, e não o objeto em si. Tá? Cuidado com os erros. Se você encontrar um erro de projeto, desde que ele não atrapalhe a execução do projeto, como eu mostrei aquela imagem da escada, reavalie internamente. Reavalie o teu projeto, não precisa levar isso para frente. Reavalia, ajusta, corrige e vida que segue, tá? E vai uma dica. Sempre que for fazer uma apresentação, seja do seu projeto ou de qualquer outro estudo, não aponte seus erros. Isso dará uma má impressão do seu trabalho. E isso vale para tudo, gente, tudo. Jamais, jamais vocês mostram os seus erros em qualquer tipo de apresentação. Vocês estão fazendo uma apresentação de trabalho? Não apresenta os seus erros, não mostre os seus erros. Se você está fazendo um projeto e está falando com o cliente, não mostre os seus erros. Se você está fazendo sei lá,
um seminário qualquer, não mostra, não aponta seus erros. Ah, mas isso aqui eu fiquei de fazer, mas não fiz, não deu para fazer. Não, não justifica erro, não mostra erro. Tá? Isso é até uma dica de oratória mesmo, para vocês ficarem mais tranquilos, né? Quando vocês forem apresentar qualquer coisa, inclusive projeto para cliente, tá? E aí, para finalizar, quando o cliente já pediu mais 10 alterações e não sei mais como modificar o projeto, aí a gente coloca ele como de ponta cabeça, só se for, né? Tem hora que esgotam as alternativas de alteração de projeto, gente. Vocês vão ver, tá? E pessoal, era isso que eu precisava passar para vocês hoje. Eu vou voltar aqui para as nossas perguntas. Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Andréia, professor, sempre que faço meus desenhos, incluo detalhes de jardins japoneses e águas. Seria esse o meu estilo? Parece uma pergunta boba, mas acabei observando esses detalhes, esse detalhe nos meus desenhos. Sim, pode ser esse o seu estilo. Pode ser que você goste muito, pode ser que quando você estudar paisagismo, você descubra novas possibilidades, por exemplo. Mas, sim, esse pode ser um estilo de apresentação de projeto, né? Tem gente, por exemplo, que prefere uma coisa também que é simples. Tem gente que prefere não colocar cotas com linha de cota. Tem gente que prefere colocar cotas aquelas cotas menorzinhas dentro do ambiente. Claro que não exclui, uma não exclui a outra. Mas, para não poluir tanto o desenho, tem gente que prefere. Tem gente que prefere fazer uma lista de ambientes, enumerar os ambientes, em vez de no meio do ambiente colocar o nome, piso e área, colocar tudo em tabela, colocar o número do ambiente no centro do ambiente e depois fazer uma tabela de ambientes. Isso é estilo de projeto. Tem gente que prefere preencher paredes, tem gente que gosta de paredes abertas, né? Preencher paredes, eu digo só ali com achura, né? Tem gente que gosta de parede vazada. Depende. Aí a gente vai encontrando o estilo. E sim, Andréia, esse pode ser um estilo teu, tá? Professor, na última aula você vai dar uma retomada de assuntos que vão cair na prova? Renan, eu devo? Será? Será que eles estão Será? merecendo? Vão descobrir na próxima aula. Na próxima quarta-feira vocês descobrem, tá? Se tiver merecendo, eu faço uma pequena revisão. Se não, vai mais conteúdo para vocês. Vamos ver. Se tiver cem Professor, por cento de participação amanhã na prática, exato, exato, exato. Não, mas se for contar pelas práticas, eles estão merecendo, sabe? Eles têm participado bastante. Então, de parabéns. Vamos lá. Professor, em setembro terá a primeira semana de arquitetura moderna em São Paulo, que serão abertas algumas casas raras modernistas em São Paulo à visitação. Será um evento muito legal também para quem. Olha só, isso eu não sabia. Caraca, eita. Será que eu eu vou ter que dei, voltar para São Paulo em setembro? eu vi essa notícia hoje. E Olha ainda bem que só. setembro eu vou estar por São Paulo também. Ai, ai, Aproveitar. ai. Ai, ai, ai. Eu vou estar no dia 18 em São Paulo, na Casa Cor. Eu vou para Casa Cor, visitar a Casa Cor, que a última que eu fui foi em 2019, já faz tempo. Beleza? A de Isso, Porto de Alegre 18 de também eu julho. já fui, é muito boa. Quando eu fui, estava muito boa. Essa eu não fui ainda. Gostaria de visitar todas. Às vezes até a de Milão, né? Vai que. É isso aí. Fechamos por hoje, então? Fechamos por hoje. Fechamos por hoje. Bom, então, bom trabalho para vocês, pessoal. Bom desenvolvimento de atividade. Participem amanhã e até semana que vem. A Isso gente aí. talvez volte com uma aula com revisão, talvez não, né? Vamos ver de amanhã. Amanhã eu vou ter uma resposta para isso. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite. Renan. Valeu, gente. Até mais. Boa noite.